Meus irmãos, hoje será a primeira mensagem, acerca do Advento, o segundo domingo de Advento. Eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre deslumbramento da espera. Os irmãos me ouvem bem lá no fundo? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, vocês podem fazer um sinalzinho, por gentileza. Alguns dias atrás, em uma leitura, eu me deparei com a história de Thomas Huxley. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Um famoso biólogo inglês do século XIX. Conta-se que, após uma de suas palestras, Thomas precisava pegar um trem para ir palestrar em outro local, em outra cidade. Então ele pega uma carruagem. Era uma espécie de Uber da época. Uma espécie de Uber da época. E ele sobe na carruagem e ele diz ao condutor: "Ei, vamos rápido, estou muito atrasado, acelera." E ele sai em um ritmo frenético e Thomas, aliviado, fecha os olhos para dar aquela descansada na viagem. Só que depois de um tempo ele abre os olhos, olha pela janela e percebe que estavam indo na direção errada. Então ele lembra que ele havia dito ao condutor, que não havia dito para o condutor aonde levá-lo. E ele grita ao condutor: "Ei, você sabe para onde está indo?" E o motorista responde: "Não, senhor, mas eu estou guiando rápido." Eu não sei se você fez a ligação, mas o espírito apressado desse biólogo do século XIX é a maneira como nós conduzimos a vida. Estamos sempre com pressa, correndo e muitas vezes sem saber para onde estamos indo. Seguimos claramente o ritmo desse mundo. E com isso, não nos deslumbramos, não nos fascinamos mais com a espera do grande dia, do retorno do Rei. Parece que o nosso coração foi amortecido, anestesiado, ao ponto de não desejarmos mais esse retorno. É o que acontece muitas vezes. Mas o período do Advento, esse período que nós vivemos no calendário cristão, deve fazer com que a nossa consciência e o coração se voltem para as ações de Deus no passado, as promessas feitas, cumpridas em Cristo, as ações dele no presente. Deus está agindo na história, e também as ações no futuro. Esse tempo é um tempo para refletirmos sobre a vida, sobre os nossos ritmos, hábitos e sobre as nossas prioridades. Enquanto que a cultura vive dessa forma, dizendo: "Vamos, rápido, corra." Estamos em uma luta contra o tempo, mas sem direção. Enquanto a sociedade em que nós vivemos vive esse ritmo frenético, onde a gente observa o crescimento de doenças devido a essas correrias constantes, pessoas extremamente esgotadas, crise de ansiedade, depressão. Muitas doenças ocorrem devido à influência do caos que é o dia a dia. E muitas vezes nós somos tão influenciados que nós não notamos que a maneira que estamos vivendo é a maneira como o mundo diz que temos que viver. Então, vem o Advento e diz: calma aí. Esse é um tempo de desaceleração. É um momento de esperança e de espera. É esperança porque o Filho de Deus encarnou e veio até nós para nos salvar. Ele veio até nós, mas ao mesmo tempo é um tempo de espera, porque o Filho de Deus que morreu, ressuscitou, ele voltará. É um tempo de espera porque nós vivemos entre o já e o ainda não, vivendo entre as duas vindas de Cristo. Na primeira vinda, Cristo veio em unidade.
mas na sua segunda será em majestade, glória, e todo olho verá. É por isso que a igreja o aguarda com grande expectativa o retorno do Rei. O comentarista, o pastor Hernandes Dias Lopes, diz que, escrevendo, que acerca da segunda vinda de Cristo, o Antigo Testamento tem mais referências, mais profecias acerca da segunda vinda do que acerca da primeira. No Novo Testamento, todos os livros falam acerca da vinda de Cristo, exceto Filemão, 2ª e 3ª João. Então, a vinda de Cristo é uma realidade, onde nós aguardamos o seu retorno. E essa espera, a espera por esse momento, não implica em um abandono da vida presente com os nossos deveres, mas implica em quê? Em vivermos de maneira adequada, da maneira que Deus deseja que vivamos, nos deslumbrando na espera. Enquanto o mundo corre de forma desesperada, sem saber para onde está indo, nós nos fascinamos, nos alegramos porque nós sabemos que temos uma direção. Portanto, de que maneira devemos e podemos viver esse deslumbramento na espera? Alguns sinônimos de deslumbramento seria encantar-se, maravilhar-se. Então, pergunto a vocês, como devemos viver maravilhados com essa espera? Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, nós faremos a leitura. Faremos a leitura dos versículos 10 ao 13, capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Os irmãos encontraram? Mais um minutinho. Até todos se encontrar. Assim está escrito: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Amém? Amém. Apenas para nos localizar nessa carta de Pedro, essa segunda carta ela tinha o propósito de edificar, encorajar os cristãos a permanecerem unidos na sua fé. O objetivo de Pedro na segunda carta é alertar a igreja acerca dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Em especial, a igreja da época estava tendo que lidar com uma heresia chamada gnosticismo. E o gnosticismo ele representava uma das maiores ameaças à vida da igreja. E portanto, nessa segunda carta de Pedro, encontramos pelo menos 2 assuntos em destaque, a fim de encorajar os cristãos. Se você meditar, ler na sua casa com um pouquinho mais de calma, são apenas 3 capítulos, você vai ver que os 2 assuntos centrais dessa carta são o combate aos falsos mestres. Os falsos mestres, com falsos ensinos, eles estavam tentando se infiltrar na igreja, ao ponto deles negarem, os seus ensinos negavam a realidade da volta de Cristo. Então Pedro está combatendo esse falso ensino.
E segundo destaque que nós encontramos é a realidade do segundo advento, a segunda vida de Cristo. Pedro utiliza o capítulo 3 inteiro para falar sobre a realidade da volta de Jesus. Que maravilha! Os perigos que a igreja enfrentava são os perigos que nós enfrentamos hoje também. O perigo da dúvida, da relativização da verdade. Sempre foi uma estratégia do inimigo tentar colocar dúvida naquilo que Deus disse. Nós vimos isso desde o Éden. Portanto, Pedro inicia o seu capítulo 3 com o intuito, você pode estar com a sua Bíblia aberta, pode observar, ele inicia o capítulo 3 com o intuito de despertar com lembranças a vossa mente, para que eles lembrassem, recordassem das palavras que haviam sido ditas pelos profetas, e também para que lembrassem do mandamento dado pelo nosso Senhor e Salvador, que foi ensinado pelos apóstolos, de que nos últimos dias, Pedro segue dizendo, virão zombadores, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Estavam zombando, perguntando, não, está demorando tanto, onde está a promessa dessa vinda? Desde o começo as coisas sempre foram desse jeito. Mas o que Pedro está mostrando à igreja é que mesmo antes dos apóstolos, antes de Cristo, os profetas já anunciavam esse grande dia. E agora vem essa turma zombando, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Todas as coisas permanecem do mesmo jeito. E Pedro segue dizendo que haverá o dia do juízo, haverá a destruição dos homens ímpios. E o apóstolo Pedro ele faz questão de lembrar da condenação que haverá para aqueles que não estão em Cristo. Pedro faz esse alerta, mostra a eles a condenação para aquele que não se encontra em Cristo. Mas logo em seguida, nos versículos 8 e 9, Pedro diz, agora à igreja, aos salvos, amados, não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor, Ele não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Deus é paciente. E Ele não consumará o reino até que o último dos seus eleitos seja levado até Ele. Deus é paciente conosco. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Após então, o apóstolo Pedro refutar a ideia desses zombadores, ele reafirma a certeza da vinda de Cristo. Então a gente entra no texto que fizemos a leitura. Versículo 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Pedro está utilizando aqui uma metáfora. Essa metáfora também foi utilizada por Jesus e também pelo apóstolo Paulo. E essa metáfora do ladrão, Pedro tem o objetivo de mostrar que o dia do Senhor, ninguém sabe quando será. Jesus, quando conta essa metáfora, ele diz que se o pai, conta em forma de parábola, se o pai de família soubesse exatamente que horas o ladrão viria, ele ficaria atento e não permitiria que a sua casa fosse assaltada.
E Jesus segue dizendo: estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos espera. Pedro está fazendo menção ao ensino de Jesus. E a intenção de escrever isso é para que a igreja ela seja vigilante, ela esteja preparada para esse grande dia. Enquanto que o mundo será pego de surpresa, a igreja sempre esteve aguardando o retorno do Rei. Desde o início da igreja sempre foi assim. Meus irmãos, um dia toda a espera será suprida. Um dia os reinos deste mundo serão destruídos. Os ídolos não poderão se sustentar. As riquezas conquistadas pelo homem não poderá redimir o homem diante de Deus. Um dia, as preocupações com o dia de amanhã não existirão mais. Pedro está mostrando isso. Pedro está apontando para o grande dia. Então, no versículo 11, Pedro faz uma pergunta. Sabendo disso, se todas as coisas serão destruídas, que tipo de pessoa devem ser? Versículo 11. Que tipo de pessoa devem ser? Você já refletiu acerca disso? Sabendo que todas as coisas deste mundo terão um fim, como devemos viver? Na versão NVI diz que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam. E eu pergunto, como podemos viver nos deslumbrando com a espera? De que maneira? O apóstolo Pedro nos dá pelo menos 4 maneiras de como devemos viver. Como a igreja deve viver e se deslumbrar com a espera. A primeira e segunda maneiras se encontram no final do versículo 11, que diz: a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Em outras versões, santidade e piedade. A santidade é a marca de todo discípulo de Jesus Cristo. Dizer ser cristão, mas viver uma vida não em busca da santidade, uma vida não santa, é uma contradição. É o que nós vemos ao longo das Escrituras. É o que Pedro está nos mostrando. Vocês que vivem nesse tempo de espera, a vida de vocês precisa ser caracterizada pela santidade. O escritor aos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. A santidade é uma resposta ao amor de Deus por nós. Nós cantamos aqui que Cristo nos amou, que Cristo nos buscou. Cristo nos amou primeiro e somos amados por Ele sem merecermos. Só nos resta então amá-lo. E é por amar a Ele que o nosso coração transborda e busca viver da forma que o agrade. E a melhor forma de vivermos da maneira que agrade ao Senhor é vivendo segundo a sua vontade, seguindo os passos de Cristo. Nós temos uma direção, nós temos um alvo, e nós só podemos nos deslumbrar nessa espera quando a nossa vida é marcada por santidade. Ao longo dos anos, muitos irmãos entenderam que a santidade era se isolar do mundo. E santidade de fato significa separação do pecado, daquilo que é mal. Muitos monastérios foram criados com esse intuito de se afastar do mal, do pecado.
Mas Cristo, ele não precisava se isolar de tudo e de todos para ser santo, porque a sua santidade o separava do pecado e não do pecador. Pois essa foi a missão de Jesus: buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vivemos entre dois mundos. Nós vivemos na espera do grande dia. Mas ainda estamos aqui neste mundo que é manchado pelo pecado. Mas a marca dos discípulos de Cristo, daqueles que o esperam, ansiosos pelo grande dia, é uma vida de santidade, junto dos pecadores, mas sem se contaminar com o pecado. Enquanto esperamos, vivemos em santidade, até o dia em que nós não precisaremos mais nos preocupar com o pecado. Amém? Além da santidade, Pedro diz que nós devemos ser piedosos. E a palavra utilizada aqui do grego para piedoso significa que devemos ser algo agradável a Deus. É viver diante da face de Deus para a glória de Deus. É ser alguém temente a Deus, com o coração cheio da presença de Deus. Nós devemos viver dessa maneira, de forma santa e piedosa, aguardando, sabendo que Deus está trabalhando em nós e por meio de nós enquanto o esperamos. Viver de forma santa e piedosa faz com que nos maravilhemos na vinda de Cristo. Faz com que os nossos olhos, o nosso coração se enche. Terceira e quarta maneiras, das quatro que o apóstolo Pedro fala, que devemos viver, está no versículo 12. Ele diz que nós devemos viver esperando o dia de Deus e antecipando a sua vinda. Como assim? Esperando e antecipando. A espera deve ser uma marca de todo cristão. A igreja aguarda com grande expectativa e esperança esse grande dia. A certeza de que Cristo voltará, as promessas de que Ele virá, deve também nos fazer lembrar de que Ele nos prometeu um Consolador e cumpriu. Temos o Espírito de Deus conosco. Então, nessa espera, nós não estamos sozinhos, nem abandonados neste mundo. Essa espera deve nos levar a viver continuamente, vivendo a vida cristã. E nela, pondo confiança, uma confiança que não é confiança nos homens, mas é uma confiança inabalável, de que vai chegar o grande dia, em que estaremos diante dele e o veremos face a face e desfrutaremos do futuro glorioso que ele prometeu. Você se alegra com isso? Você deseja isso? O advento é esse tempo de reflexão, de espera. Como escreveu Bonhoeffer, é um tempo de espera, porque toda a nossa vida é um tempo de espera. E nós esperamos o tempo em que haverá um novo céu e uma nova terra. Que maravilha! Enquanto que aquele que não está em Cristo não tem esperança quanto ao futuro, nós descansamos e esperamos por Ele, porque nós sabemos que as suas promessas são cumpridas. Então nós esperamos, o aguardamos esse grande dia. Mas não somente isso. Pedro não diz que nós apenas esperamos, mas o que mais que ele diz? Que nós também antecipamos a sua vinda.
Sabe o que é isso? Tem uma canção, palavra antiga aqui, eu gostaria de utilizar o título, que é exatamente isso. Esperar é caminhar. Nós somos um povo a caminho. Nós somos um povo que está em movimento. Que ao mesmo tempo em que espera, ele antecipa a vinda de Cristo. Mas de que forma isso acontece? Isso acontece quando nós nos levantamos com voz profética em nossa geração, assim como João Batista, preparando o caminho. Pedro diz que, ao dizer que devemos apressar a vinda do Senhor, ele está dizendo que nós devemos evangelizar o mundo, que nós devemos levar o Evangelho, e nós levamos ele adiante testemunhando, nós o levamos adiante vivendo de maneira digna do Evangelho, nós o levamos adiante proclamando as belezas do Evangelho, nós o levamos adiante não tendo uma vida dupla, uma dentro da igreja e uma vida fora. Nós levamos o Evangelho proclamando. Pois mesmo que tantas coisas tenham mudado, o Evangelho permanece sendo o poder de Deus para a salvação. É nisso que nós cremos. Esse tempo de espera, entre o já e o ainda não, nos diz que nós devemos viver a vida de Cristo. E essa vida em nós precisa se manifestar entre os homens, precisa se manifestar entre as nações. Então virá o fim. É o que Jesus diz no seu sermão escatológico. Esperamos, mas também apressamos a vinda do Senhor. Pergunto a você: como nos deslumbramos com a espera? O apóstolo Pedro está nos mostrando, vivendo em santidade e piedade, esperando e antecipando a vinda dele. Dessa forma, nós deslumbramos com a espera, porque nós temos uma antecipação daquilo que será eterno. Um dia, santidade e piedade não serão mais manchadas pelo pecado. Nós viveremos da maneira como Deus deseja que seja, em perfeição e louvor a Ele. Após Pedro falar de como a igreja deve viver nessa espera, ele fala que o mundo um dia terá fim. Porém, ele diz: nós aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, e um mundo pleno de justiça, como ele prometeu. Sejamos sinceros, você pensa acerca desse dia? Você já pensou sobre isso? Você aguarda também com grande expectativa os novos céus e a nova terra? Ou será que essa verdade não faz parte da nossa agenda? Eu sei que os ritmos deste mundo por vezes nos fizeram perder o brilho nos olhos, o fogo no coração, o desejo por esse dia. Nós criamos raízes aqui, não é verdade? Nós nos prendemos a coisas que, apesar de serem boas, não são tudo isso. Diante de algumas realizações nessa terra, muitas vezes nós esquecemos que nós estamos na espera. E o pensamento sobre a volta de Jesus fica distante.
pois a gente tem tanta coisa para pensar, tantos problemas para resolver, tantos sonhos a realizar, planos, projetos, faculdade, o casamento, o nascimento dos filhos, o ápice profissional, a aposentadoria e outras coisas mais. E não é pecado nenhum pensar nessas coisas. São coisas boas, você pode desejar isso. Deseje isso. São coisas boas. Mas às vezes essas coisas acabam desviando a nossa atenção. E não é difícil. Algumas pessoas se pegarem em momentos pensando em algo como: Jesus, eu espero sua volta. Jesus, eu espero a sua volta. Mas deixe-me conquistar estas coisas primeiro. Meus queridos, apesar de todas essas coisas serem boas, tudo que nós fazemos e realizamos neste mundo, um dia será feito pela última vez. O salmista diz que o homem é semelhante a um sopro, que os seus dias são como uma sombra que passa. E por mais maravilhoso que seja aquilo que fazemos, terá fim. Por maior que seja o sofrimento que enfrentamos, também terá fim. Esse é um tempo de reflexão, a reavaliarmos como anda a nossa vida, se de fato nós nos deslumbramos com o retorno do grande rei. Precisamos avaliar muitas coisas. Precisamos ter um tempo pensando naquilo que é eterno. Eu quero partir, encerrar a mensagem com um texto. Vou resumir ele, fiz um resumo, mas é um texto que marcou muito a minha vida, que me fez refletir sobre a vida e sobre a brevidade dela. O texto é do pastor presbiteriano Emílio Garófalo Neto. Você pode encontrar na internet ele completo. E o texto se chama Pela Última Vez. Eu gostaria de compartilhar com vocês. É um texto que nos chama à reflexão, um pouco às vezes pesado. Não sei se você já refletiu ou pensou em algumas coisas que serão ditas no texto, mas é a realidade. E ele tem tudo a ver com o texto de hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém? O texto é assim: a gente morre todo dia. E não somente daquela maneira que John Donne famosamente nos ensinou, com sinos dobrando por nós quando qualquer ser humano se vai. Tem outro jeito que a gente morre todo dia. Um dia desses li algo que partiu meu coração. Alguém disse algo mais ou menos assim: um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez. E ninguém na hora se deu conta disso. Foi dessas coisas de arruinar o dia, de fato. A gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco da vida a cada dia. Fiquei pensativo hoje lembrando disso. É verdade mesmo. A gente dificilmente sabe que foi a última vez. Um dia, você jogará bola pela última vez. E será divertido e dolorido. E você pensará que precisa fazer isso mais vezes. Mas não vai mais. Seja pelo joelho, pelas costas ou pelo pouco tempo. Terá sido seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia, você terá uma conversa com sua amada, relembrando com carinho algum bom momento,
como um dia de viagem ou uma refeição marcante. E algo acontecerá pouco depois que impedirá novas conversas desse tipo. Nunca mais vocês irão assoprar as chamas das memórias, do amor um do outro. E aos poucos essas lembranças poderão se apagar. Você perceberá que era a última conversa, por isso estava agridoce. Um dia, você vai se despedir de seu pai pela última vez, e não mais poderá papear, e vai ficar muito por dizer. Vai ser assim com cada um dos seus parentes, até que seja assim a seu respeito. Um dia, você vai ouvir o seu último parabéns para você, e dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem, seria difícil soprar a vela. Um dia, você fará carinho num animalzinho pela última vez. Se você soubesse, se demoraria mais nas orelhas peludas ou no focinho gelado. Um dia, você pagará o seu último boleto. Se você soubesse, faria uma dancinha celebrando. Um dia, você assistirá a sua última Copa do Mundo. Talvez ciente de que dificilmente você chegará em outra. Um dia, você vai tomar chuva pela última vez. E bobo que é, vai ficar preocupado com uma nota de 20 que molhou, com pneumonia, com sapato, e não vai aproveitar o milagre que é a água caindo do céu. Um dia, você vai visitar sua avó pela última vez e ela vai te oferecer bolo. Vai estar quase tão gostoso como sempre esteve. Um pequeno declínio qualitativo. Você vai sair triste, mas esperançoso de que ainda terá ao menos outra visita, mas estará enganado. Um dia, você se despediu de seus colegas de escola ou faculdade e prometeram com certeza que manteriam o contato. Um dia, você irá dirigir pela última vez. E não vai ser uma épica jornada pela costa californiana. Vai ser uma simples ida ao cartório. Seus familiares vão conversar contigo sobre não dirigir mais. E daí em diante, só carona. Um dia, você vai notar a lua e as estrelas pela última vez. Certo de que qualquer noite você poderia, com facilidade, ir contemplar o universo. Um dia seu coração será partido pela última vez. Seja por uma notícia, seja por uma pessoa. Você vai achar ainda que irá passar por outras dessas, mas felizmente terá sido a última. Um dia, depois que você se for, seu nome será dito pela última vez. Talvez por um bisneto curioso lendo um papel antigo, se chegar a tanto. E depois disso, seu nome não mais soará na terra. Penso nessas coisas e meio que morro com isso. Um dia, irei pensar nessas coisas tristes pela última vez. Que alívio! Ainda bem que há notícias de uma terra nova, onde não haverá tantas lágrimas nas coisas. Os rumores trazidos pelo bom livro são de que lá nada precisará ser pela última vez. Amém? Bem, nos deslumbramos com a espera desse dia. A igreja aguarda com grande expectativa o dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro e nem dor. Vivamos então neste mundo em santidade, piedade, esperando e antecipando o grande retorno do Rei. Vivamos com essa grande expectativa, sabendo que as coisas aqui elas têm um fim, mas lá nada precisará ser pela última vez. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós podemos aprender de Ti.
nós podemos nos deleitar diante da Tua presença, onde nós contemplamos a Tua beleza e nos rendemos aos Teus pés. Nós esperamos o grande dia, esperamos o dia em que o Senhor virá de forma gloriosa. Eu sei que as correrias do dia a dia, os compromissos, muitas vezes faz com que a gente corra rápido demais e sem direção. Mas nos lembra da Tua palavra, que nos mostra que nós estamos, ao mesmo tempo em que esperamos, nós caminhamos ao Seu encontro. Esperamos o Senhor na certeza de que o Senhor voltará. Enquanto que o mundo não tem esperança alguma em relação ao futuro, nós sabemos que o futuro pertence ao Senhor e que um dia desfrutaremos plenamente da Sua presença. Faz, Senhor, com que possamos viver neste mundo enquanto o aguardamos, que possamos viver de forma santa, de forma piedosa, esperando o Seu grande retorno, mas também antecipando, pregando o Evangelho. Torna-nos, Senhor, missionários onde quer que nós estejamos. Missionários em nossa família, nosso trabalho, nessa cidade. Nos dá um coração quebrantado, um coração missional, Senhor, que deseja se relacionar com pessoas que não conheçam a Ti, para que nós possamos pregar o Teu nome, viver da forma que o Senhor deseja que vivamos, e que essas pessoas possam olhar em nós e refletir a Tua luz. É o que nós Te pedimos, Senhor. Nos capacita. Não deixa com que o nosso coração ele seja amortecido, mas coloca esse desejo ardente pelo Teu retorno a cada dia, Pai. É o que nós Te pedimos nessa noite.